Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física e nessa aula falaremos sobre a escala Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin. Falaremos ainda sobre a conversão entre essas escalas e, por fim, falaremos sobre a escala absoluta. Como vocês já sabem, eu sou o professor Sivaldo Coelho e é um prazer estar com vocês mais uma vez. Então vamos lá, a começar pela escala Celsius. Essa escala foi criada pelo físico Andrés Celsius. Bom, a escala construída tomando-se como referência a temperatura do gelo fundente como primeiro ponto fixo e a temperatura do vapor de água em ebulição, né? Então, atribuindo para estes dois pontos os valores de 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Esses valores são o ponto de fusão e de ebulição, respectivamente. A escala Fahrenheit foi criada pelo físico Daniel Gabriel Fahrenheit. Existem várias versões para a construção da escala Fahrenheit, mas nenhuma delas confirmada. Porém, sabemos que nessa escala o ponto do gelo fundente e o vapor de água em ebulição são registrados com os valores em 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. A escala Kelvin é a escala oficial do Sistema Internacional admitida para a temperatura termodinâmica, onde o valor correspondente ao gelo fundente é de 273,15 Kelvin e para o valor de água em ebulição é de 373,15 Kelvin. É também chamada de escala absoluta ou científica, né? Pois define como 0 Kelvin o zero absoluto, a temperatura teórica em que as partículas que compõem um corpo estariam paralisadas, certo? Essa escala foi criada por William Thomson, né? Que ficou conhecido como Lord Kelvin. Então, nós temos aqui Tc, uma temperatura em Celsius, né? E Tk, uma temperatura em Kelvin, certo? Então, para convertermos graus Celsius em Kelvin ou Kelvin em graus Celsius, é possível usar somente essa relaçãozinha aqui, tá? E a gente vai obter os valores pretendidos, certo? Uma observação é que, enquanto a escala Celsius e a escala Kelvin apresentam 100 divisões, a escala Fahrenheit apresenta 180 divisões, certo? Então, já que a gente já conhece as três escalas, nós precisamos elaborar uma equação de conversão. O que seria isso? Uma equação onde é possível converter uma temperatura Celsius para Fahrenheit, ou vice-versa, né? Ou uma temperatura Fahrenheit para Kelvin e vice-versa, ou ainda uma temperatura Kelvin para Celsius, ou vice-versa, né? E temos um macete para isso, para a construção dessa equação de conversão, né? Como as três escalas mostram a mesma temperatura ambiente, nós temos o seguinte: nós iremos pegar a do meio aqui, menos a de baixo, né? Sempre o sinal de menos. Dividido pelo de cima aqui, menos o de baixo, tá? Isso para a escala Celsius. Para a escala Fahrenheit também. A temperatura do meio menos a temperatura de baixo, certo? Dividido pela temperatura de cima menos a temperatura de baixo, tá? E assim também para a escala Kelvin. A temperatura do meio menos a temperatura de baixo, dividido pela temperatura de cima menos a temperatura de baixo, tá? Sempre usando o sinal de menos. Esse é o macete para a gente construir a relação de conversão de cada uma das escalas. E
dessa forma construir a equação de conversão, certo? Então, como a gente pode ver aqui, né? Pegando a temperatura na escala Celsius do meio menos a de baixo, dividindo pela de cima menos a de baixo, nós teremos a relação de conversão para a escala Celsius. Da mesma forma, a relação de conversão para a escala Fahrenheit, como também a relação de conversão para a escala Kelvin, tá? O método será o mesmo para construir a relação de conversão. E para obtermos a equação de conversão, é só igualarmos as relações de conversão, tá bom? A escala Celsius igualada a de Fahrenheit igualada da Kelvin, tá bom? E assim teremos a equação de conversão das três escalas. Então, obedecendo o procedimento que foi descrito aqui, nós teremos o seguinte: uma temperatura Celsius menos zero, dividido por 100 menos zero, aqui 100 menos zero, certo? Obtivemos aí a relação de conversão para a escala Celsius, ok? Para a escala Fahrenheit, nós vamos ter o seguinte: uma temperatura Fahrenheit menos 32, dividido por 212 menos 32. Dessa forma, teremos a relação de conversão para a escala Fahrenheit, que é essa daqui, tá? E da mesma forma, para a escala Kelvin, temos uma temperatura Kelvin menos 273, tá aqui, né? Dividido por 373 menos 273, que está aqui. E dessa forma, teremos a relação de conversão para a escala Kelvin, tá bom? Igualando as três relações de conversão, teremos a equação de conversão para essas escalas, certo? Portanto, como a gente pode ver aqui, uma temperatura Celsius menos zero é apenas a temperatura Celsius, né? Dividido por 100 menos zero, que é apenas 100, certo? Então, temperatura Celsius dividido por 100. Na Fahrenheit, nós temos uma temperatura Fahrenheit menos 32, dividido por 212 menos 32. Isso daqui vai dar 180, tá bom? Então, nós vamos ficar com temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 180, dessa forma, tá? E, por fim, a escala Kelvin, temperatura Kelvin menos 273 dividido por 373 menos 273, que é igual a 100, né, tá? Isso aqui vai dar o valor de 100, certo? O valor de 100. Então, a gente tem aqui a equação de conversão. Temperatura Celsius sobre 100 igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 180 igual a temperatura Kelvin menos 273 dividido por 100. E aqui a gente pode simplificar os denominadores, certo? Todos nós vamos dividir por 20, tá? Dividir por 20, tá bom? Então, 100 dividido por 20 é 5, então vamos ficar com temperatura Celsius sobre 5, e essa será a relação de conversão para a escala Celsius, tá? Temperatura Celsius sobre 5. Aqui na Fahrenheit, nós temos temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 180. 180 dividido por 20 vai dar 9, né? Vai dar 9. Assim teremos temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. E assim temos a relação de conversão para a escala Fahrenheit. E por fim, a escala Kelvin. Temperatura Kelvin menos 273. O 100 a gente vai dividir por 20, certo? Simplificando aí. 100 por 20 é igual a 5. E assim temos também a relação de conversão para a escala
Kelvin, tá? Igualando as três relações de conversão das três escalas, teremos a equação de conversão entre essas escalas, tá? Só um lembrete importante. Quando nos tratarmos apenas de Celsius e Fahrenheit, por exemplo, nós descartaremos a parte da relação da equação que fala da escala Kelvin. Ou se tivermos Kelvin e Fahrenheit apenas, descartaremos a parte que fala de temperatura Celsius, ok? Consideraremos então apenas a parte das duas temperaturas que estão sendo citadas na questão. Uma observação importante: quando a questão se tratar de uma diferença de temperatura ou uma variação, tá? Diferença ou variação de temperatura, nós vamos utilizar, certo? Vamos utilizar essa relação que está aí logo abaixo, ou seja, ΔTc sobre 5 é igual a ΔTF sobre 9, certo? Essa relação ela é válida para uma conversão de variação de temperatura ou diferença de temperatura que envolvam as escalas Celsius e Fahrenheit, tá bom? Então, sempre que a gente tiver uma questão que fala sobre diferença de temperatura ou variação de temperatura, podemos usar para converter Fahrenheit em Celsius ou Celsius em Fahrenheit essa relação, ok? O delta indica variação ou diferença, tá bom? Portanto, diferença de temperatura Celsius sobre 5 igual a diferença de temperatura Fahrenheit sobre 9, ok? A escala absoluta. Do que se trata a escala absoluta? A escala de temperatura Kelvin é a unidade base da medição termodinâmica de temperatura no Sistema Internacional de Unidades, certo? Então, a escala Kelvin ela foi determinada como base, com base na escala Celsius, mas com um ponto de partida no zero absoluto, certo? Então é o seguinte, essa escala, a escala Kelvin, ela é chamada de escala absoluta, né, por ter sido adotada pelo Sistema Internacional de Unidades, né? Ou seja, se você estiver tratando de um trabalho científico, por exemplo, onde você vai expressar uma temperatura que, nos seus experimentos, nos seus cálculos, essa temperatura tem sido tratada na escala Celsius ou na escala Fahrenheit, por exemplo, para ela ficar padrão, você terá que converter esses dados nessas escalas citadas para a escala Kelvin, pois ela é a escala absoluta, ou seja, a escala considerada pelo Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Então, a temperatura teórica mais fria é chamada de zero absoluto, certo? Na qual o movimento térmico de átomos e moléculas atinge seu mínimo. Este é um estado no qual a entalpia e a entropia, que são conceitos que a gente vai ver mais adiante, né, de um gás ideal resfriado, atingem seu valor mínimo, tomado como zero, tá? Classicamente, esse seria um estado de imobilidade, tá? Imobilidade de quê? Das partículas, né? Dos átomos e moléculas dessa substância. Portanto, existe uma contradição, né? A incerteza quântica determina que as partículas ainda possuem uma energia finita de ponto zero. Ou seja, ainda que o corpo, a substância, esteja a uma temperatura de zero absoluto, a incerteza quântica admite ainda que
os átomos e moléculas dessa substância podem ainda ter movimento, não é isso? Então, o zero absoluto é indicado como o zero Kelvin, tá? Na escala Kelvin, como menos 273,15 na escala Celsius e menos 459,67 graus Fahrenheit na escala Fahrenheit, tá bom? Pois bem, falamos das escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit, falamos das relações, né, de conversão entre essas escalas, construímos uma equação de conversão para essas escalas e agora vamos ver como isso funciona na prática. Faremos então exercícios de fixação, certo? Então vamos lá. Exercício 1 aqui, uma questão da Universidade Federal da Bahia. Então temos: a temperatura do corpo humano é de aproximadamente 36,5 graus Celsius. Qual a leitura que a escala Fahrenheit, certo? A escala é Fahrenheit e Kelvin fornecem para essa mesma temperatura? Ok. O que a questão quer, na verdade? Ela quer que a gente transforme 36,5 graus na escala Celsius para a escala Fahrenheit, assim como para a escala Kelvin também, tá? Ela quer que a gente transforme 36,5 graus Celsius em Fahrenheit e Kelvin, tá bom? E como faremos isso? Pela equação de conversão, certo? Então, nós temos aqui a equação de conversão, que é temperatura Celsius sobre 5 igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5. Essa é a equação de conversão, certo? Mas nós vamos fazer por partes, tá bom? Primeiro, nós vamos transformar aqueles 36,5 graus Celsius numa temperatura Fahrenheit. Dessa forma, utilizaremos, por enquanto, apenas a relação de conversão entre a escala Celsius igual à relação de conversão da escala Fahrenheit, tá bom? Primeiro essas duas. Então, vamos lá. Onde tivermos temperatura Celsius, substituiremos por 36,5 graus Celsius, tá? Então, a nossa fórmula será essa aqui, tá? Ó, temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9, tá bom? Vamos lá. Vamos substituir a temperatura Celsius que a questão nos deu. Então, substituímos, está aqui, ó, 36,5 dividido por 5 igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9, tá? Observe que a temperatura Fahrenheit é o que a gente quer encontrar, tá bom? E a temperatura Celsius é o que foi dada na questão e, portanto, a gente substituiu ela aqui, certo? Ok, vamos resolver então? Assim, ó, 36,5 dividido por 5 vai dar 7,3, que é igual à temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9, tá? Quando chegarmos a esse ponto, nós teremos que fazer o seguinte, teremos que fazer uma multiplicação inversa, o jogo dos meios pelos extremos, tá? Dessa forma, teremos, aqui é como se tivéssemos o denominador 1, certo? Então, seria uma vez temperatura Fahrenheit menos 32, aqui ó, temperatura Fahrenheit menos 32, igual a 7,3 vezes 9, que dá 65,7, tá bom? Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos jogar esse menos 32 lá para o segundo membro, tá? E ele vai com o sinal invertido, ou seja, ele está negativo, ele vai positivo, tá bom? Assim,
temperatura Fahrenheit é igual a 65,7, que já está no segundo membro, e o menos 32, que está no primeiro membro, vai lá para o segundo membro com o sinal de positivo, tá bom? Assim, teremos temperatura Fahrenheit igual a 65,7 mais 32, que é igual a 97,7 graus Fahrenheit. Dessa forma, transformamos 36,5 graus Celsius em 97,7 graus Fahrenheit, tá bom? Agora, nós vamos passar, como a questão pede, esse 36,5 graus Celsius para a escala Kelvin, tá bom? Agora para a escala Kelvin. Então, nós vamos usar agora a relação de conversão da escala Celsius e da escala Kelvin. Vamos deixar um pouquinho de lado a parte que trata da temperatura Fahrenheit, né? Porque a gente já utilizou, já determinamos, né? Então, passando de Celsius para Kelvin. Então, nós temos temperatura Celsius sobre 5, que é a relação de conversão da escala Celsius, igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5, que é a relação de conversão da escala Kelvin. Então, essa será a fórmula para a gente executar a nossa operação matemática, tá bom? Então, vamos lá. Onde tiver temperatura Celsius, a gente vai substituir pelo valor dado na questão. Ou seja, a temperatura Celsius vale 36,5 graus Celsius, tá bom? Então, vamos lá. Temperatura Celsius a gente substitui por 36,5, tá aqui, né? Dividido por 5, que é igual a temperatura Kelvin menos 273 dividido por 5, certo? Então, nós temos isso aqui, tá? E observamos que a gente vai ter denominadores iguais, né? Uma igualdade de frações com denominadores iguais, a gente simplesmente cancela os denominadores, né, já que eles são iguais, e vamos ficar apenas com essa relação. Temperatura Kelvin menos 273 é igual a 36,5, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos isolar a temperatura Kelvin, que é o que a gente quer saber quanto vale, né? Ela vai ficar no primeiro membro, que é igual a... Note que nós temos aqui menos 273 no primeiro membro. Quando a gente jogar ele lá para o segundo membro, para depois da igualdade, ela vai com sinal positivo, já que aqui ela está com sinal negativo. Passamos ela para o segundo membro, então ela vai com sinal positivo. Dessa forma, fica 273 positivo, certo? O 36,5 já está no segundo membro, continua lá. Ele está positivo, continua positivo. Assim, teremos então uma soma. A temperatura Kelvin será 273 mais 36,5. Dessa forma, 36,5 graus na escala Celsius corresponde a 309,5 Kelvin, tá bom? Essa temperatura na escala Kelvin, tá bom? É isso, pessoal. Um pouco de matemática, né? Mas eu espero que dê para entender. Caso você não entenda, pode repetir a questão, volta o vídeo um pouquinho, reveja de novo, tá? Até que você consiga entender, tá bom? Vamos para uma questão 2. Então, nós temos o seguinte. A temperatura normal de funcionamento do motor de um automóvel é de 90 graus Celsius. Determine essa temperatura em graus Fahrenheit. Então, pessoal, a gente já observa que a questão nos deu um valor aqui, né? De temperatura na escala Celsius e quer que a gente determine que valor é esse na escala Fahrenheit. Então, como vamos proceder? Vamos pegar a relação de conversão da escala Celsius e igualar a relação de conversão da escala Fahrenheit
E assim nós teremos a equação para converter 90 graus Celsius para a temperatura Fahrenheit, tá bom? Então, onde tivermos temperatura Celsius na nossa equação, a gente substitui por 90 graus Celsius. Então, temos aqui temperatura Celsius, substituímos por 90, né? Dividido por 5. Temperatura Fahrenheit menos 32, dividido por 9, certo? Aqui nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos dividir 90 por 5, né? 90 por 5 e vamos obter 18, tá? Que é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9, tá bom? Isso aqui, só para vocês entenderem, tá? Isso aqui foi uma divisão, tá? Onde a gente dividiu 90 por 5 e obteve o valor 18, que é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Agora, pessoal, a gente vai fazer o jogo dos meios pelos extremos, ou seja, nós vamos multiplicar inversamente. Aqui é como se tivéssemos o denominador 1, né? Então, uma vez temperatura Fahrenheit menos 32 é temperatura Fahrenheit menos 32, né? Igual a 18 vezes 9, 162, tá bom? Então, temos aqui 162. Agora, nós vamos isolar a temperatura Fahrenheit, que é o que a gente está procurando, né? Temperatura Fahrenheit é igual a... Note que o 162 já está no segundo membro, ou seja, está depois da igualdade. Então, ele continua no segundo membro depois da igualdade. E o menos 32, que está antes da igualdade, ou seja, no primeiro membro, com sinal negativo, ele vai para o segundo membro com o sinal positivo, tá bom? O sinal positivo. Assim, teremos temperatura Fahrenheit igual a 162, que já estava no segundo membro, mais 32, que veio do primeiro membro, né? Então, temos uma soma, e essa soma nos faz concluir que a temperatura Fahrenheit é igual a 162 mais 32, que é igual a 194 graus Fahrenheit. Portanto, nosso gabarito está na letra C, tá bom? Ó, já está começando a facilitar, né? Já deu para entender melhor. Então, banana com farinha, muito fácil, né? Vamos para um terceiro exemplo. O tradutor, ao receber o manual de instruções com a frase After that, check whether temperature has remained hot. Remained hot above 149 graus Fahrenheit, traduziu-a corretamente, né, desta forma. Após esse tempo, verifique se a temperatura permaneceu quente aproximadamente. Ou seja, o que a questão quer é que depois de um tempo é para a gente verificar se a temperatura permaneceu 149 graus Fahrenheit, tá? Mas o detalhe é como o idioma inicial é o inglês, nota-se que nós estamos num país onde eles usam a escala Fahrenheit, tá bom? A escala Fahrenheit. Que país é esse? Dá para a gente concluir que é os Estados Unidos da América, tá bom? Os Estados Unidos da América usa a escala Fahrenheit, tá bom? Enquanto que o Brasil usa a escala Celsius. Logo, foi traduzido para o português, né? A língua de um país que fala português, então utiliza a escala Celsius. Dessa forma, teríamos que traduzir, né, ou converter 149 graus Fahrenheit para uma temperatura da escala Celsius. Então tá.
se é de Fahrenheit para Celsius, nós vamos usar a relação de conversão da escala Celsius igualada à relação de conversão da escala Fahrenheit, tá bom? Então, temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. A diferença aqui é que nós não vamos substituir temperatura Celsius, vamos substituir temperatura Fahrenheit, tá bom? Que foi a temperatura dada na questão. Então, onde for temperatura Fahrenheit, nós vamos colocar 149 graus Fahrenheit, tá bom? Então, vamos lá. Temos, então, temperatura Celsius sobre 5, que é igual à temperatura Fahrenheit, que corresponde a 149, então colocamos aqui, ó, 149, menos 32, aqui, ó, menos 32 dividido por 9, certo? O que podemos fazer aqui? Nós podemos, pessoal, dividir, tá bom? Executar aqui uma divisãozinha, tá? Deixa eu ver se tem aqui uma borracha, não sei. Desconsidere aqui, eu ia fazer o sinal de dividir e acabei errando. Então aqui, ó, nós vamos dividir, tá? O 117 por 9. Dessa forma, vamos ter temperatura Celsius sobre 5, tá? Aqui, ó, que é igual a 117 dividido por 9, que corresponde a 13, tá bom? Assim, faremos jogo dos meios pelos extremos, né? Aqui é como se tivéssemos o denominador 1. Então, uma vez temperatura Celsius é temperatura Celsius, que é igual a 5 vezes 13, 65. Dessa forma, 149 graus Fahrenheit, convertido para a escala Celsius, corresponde a 65 graus Celsius, tá bom? Muito fácil, nosso gabarito está na letra C e a gente conclui que a questão é um café com biscoito. Muito bom, né? Fácil, fácil. Vamos para mais um exemplo. A temperatura de determinada substância é 50 graus Fahrenheit. Então, a questão nos está dando aqui uma temperatura na escala Fahrenheit, correspondente a 50 graus. A temperatura absoluta. Qual é a temperatura absoluta? Em que escala está ela? Na escala Kelvin, né? Então, a temperatura absoluta dessa substância em Kelvin é... Vamos ver, né? Agora nós vamos converter Fahrenheit para Kelvin. Então, o que nós vamos usar? A relação de conversão da escala Fahrenheit e da escala Kelvin, tá? Aqui nós temos toda a equação de conversão, né, das três escalas. Mas como nosso objetivo é converter apenas Fahrenheit e Kelvin, nós vamos então desconsiderar a parte que fala de temperatura Celsius, tá? Então, isso aqui não será importante para nós, essa parte, tá bom? Dessa forma, nossa equação de conversão será temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9 igual a temperatura Kelvin menos 273 dividido por 5, tá bom? E onde for temperatura Fahrenheit, nós substituiremos por 50, já que a questão deu a temperatura Fahrenheit como 50 graus Fahrenheit, tá bom? Então tá, substituindo temperatura Fahrenheit, que corresponde a 50, menos 32 dividido por 9, igual a temperatura Kelvin, que queremos saber quanto vale, né? Menos 273 sobre 5, tá? Conservamos aqui. Fazendo essa subtração, 50 menos 32 é igual a 18, né? Dividido por 9, que é igual a temperatura Kelvin menos 273 dividido por 5, tá bom? Aqui nós podemos fazer uma divisão, né? Onde nós teremos 18 dividido por 9, que é igual a 2, né? 18 por 9 é 2, que é igual a temperatura Kelvin menos 273
dividido por 5, tá bom? Agora nós faremos o jogo dos meios pelos extremos, tá bom? Uma multiplicação inversa. Aqui é como se tivéssemos o denominador 1, tá bom? E 1 vezes temperatura Kelvin menos 273 é temperatura Kelvin menos 273, certo? Que é igual a 5 vezes 2, 10, ok? Agora nós vamos isolar a temperatura Kelvin, que é igual a 10, que já está lá no segundo membro, né? Depois da igualdade. O menos 273, que está no primeiro membro, vai para o segundo membro com o sinal invertido. Ou seja, ele está negativo, então ele vai positivo, tá bom? Então fica mais 273. Dessa forma, temos 10 mais 273, logo concluímos que a nossa temperatura na escala Kelvin corresponde a 283 Kelvin. Nosso gabarito está na letra B, tá bom? Letra B. Então, questão muito fácil, muito boa. Um baião de 2 com churrasco aí, né? Vamos ver mais um exemplo. Quando se deseja realizar experimentos a baixas temperaturas, é muito comum a utilização de nitrogênio líquido como refrigerante, pois seu ponto normal de ebulição é de menos 196 graus Celsius, uma temperatura muito baixa, né, para fazer com que o nitrogênio entre em ebulição, né? Então, na escala Kelvin, essa temperatura vale. Ok, o que a questão quer? A questão quer que a gente transforme menos 196 graus Celsius para uma temperatura na escala Kelvin, tá bom? Então, o que nós vamos usar para isso? A relação de conversão da escala Celsius igual à relação de conversão da escala Kelvin, tá bom? Então, temperatura Celsius sobre 5 igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5, tá bom? Note que nós temos denominadores iguais. O que nós vamos fazer quando a gente tem uma igualdade de frações com denominadores iguais? A gente pode simplesmente cancelar os denominadores, tá? Então, substituindo aqui, onde tiver temperatura Celsius, vamos colocar menos 196, certo? Então, tá aqui, ó, temperatura Celsius substituído por menos 196, dividido por 5. Temperatura Kelvin, menos 273, dividido por 5. Vamos, então, cancelar os denominadores, já que eles são iguais, certo? Dessa forma, temos menos 196 igual a temperatura Kelvin menos 273, tá bom? Para ficar melhor de visualizar, nós vamos deixar o número que está com uma variável no primeiro termo. E esse que está sem a variável vai para o segundo termo, tá bom? Só trocando de lado. Então, dessa forma, não precisa mexer nos sinais, né? Então, temperatura Kelvin menos 273, que está lá no segundo membro, vem para o primeiro membro. E menos 196, que está no primeiro membro, vai lá para o segundo membro, tá bom? Sem mexer nos sinais, porque a gente não alterou valores, tá bom? Não alteramos valores e mexemos nas posições de todos os termos. Dessa forma, não altera os sinais, tá bom? Então tá, vamos resolver. Nós vamos isolar a temperatura Kelvin no primeiro membro, né? Nós já temos menos 196 no segundo membro, ou seja, já está depois da igualdade, ele continua então como ele está, com sinal negativo. O menos 273, que está com sinal negativo no primeiro membro, ele vai para o segundo membro com sinal positivo, tá bom? Com sinal
de mais, tá? Dessa forma, nós temos menos 196 mais 273. E a matemática nos diz que quando a gente tem sinais diferentes, a gente soma e conserva o sinal do maior. O maior é positivo, né? 273. Então, nós vamos considerar o sinal positivo e fazer a subtração aqui, ó, tá? 273 menos 196 é igual a 77. Logo, a gente conclui que menos 196 graus Celsius corresponde a 77 Kelvin, tá bom? Questão muito boa, muito fácil. Um açaí com torresmo, né? Açaí com torresmo. Muito bom, né? Muito fácil. Então, pessoal, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Na verdade, aqui é um pouco mais de matemática, tá bom? Você tem que ter um bom domínio da matemática, tá bom? Mas nada que não dê para vocês dominarem. Afinal, vocês já estão no segundo ano do ensino médio, né? E a matemática utilizada aqui, a gente aprende lá no ensino fundamental, certo? Então, suponhamos que vocês já saibam disso, né? Dessa matemática. Então tá, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volta o vídeo quantas vezes for necessário, né? Vai fazendo passo a passo, tudo direitinho, devagarinho, que vai ficar melhor para entender, tá bom? Nosso gabarito aqui tá lá, a letra B, 77 Kelvin, e é isso, tá bom? Nos vemos na próxima aula, ou melhor, nos encontraremos à distância, né? Até lá, pessoal!